Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um bate-papo aqui com dois jovens de carnaval, jovens, são dois meninos bem jovens que nós vamos bater um papo aqui bem descontraído. Eles vão contar um pouco dessa história deles no carnaval, né? Eles vão se dirigir às câmeras aqui para se apresentarem, obviamente, mas de antemão estamos aqui diante de dois jovens do carnaval. E isso é muito gratificante, isso é muito legal, muito gostoso, e vamos saborear esse papo aqui com o Caio e o Igor, né, que vão contar um pouco dessa história de vocês no carnaval, dessa juventude que vem chegando aí para construir o futuro desse carnaval da nossa cidade, o carnaval do estado, o carnaval do nosso país. Né? O nosso programa aqui, falando de carnaval, recebe carinhosamente, gostaria que vocês também recebessem, esses dois jovens do carnaval, que vão fazer aqui um preâmbulo de apresentação deles, e aí nós vamos começar aqui, bater esse papo, que eu também estou curioso. Então vamos lá, Caio e Igor, quem começa, pode tocar a bola. Eu começo sempre. Então vamos lá. Sou Caio Quintanilha, tenho 22 anos, sou morador do Barreto. Comecei no carnaval há pouco tempo, mas aos poucos a gente vem crescendo. Trabalhei na Porto da Pedra esse ano, campeão do carnaval. Passou. Trabalhei na Porto da Pedra. Estou trabalhando na Porta da Pedra ainda, fazendo protótipo já para Salve 2024. o Tigre! E fechei agora com uma escola de Niterói, a Tá Rindo Por Quê. Oh, que legal, do amigo Luciano Deodato. Isso mesmo. Deodato ou Deodato? Deodato. Deodato. E trabalhei no Carnaval de Brasília também esse ano. Que legal, né? Então, carnaval recente. Então encontrou a Raika por lá? Não, a gente fez o carnaval deles aqui. Ah, tá. Então é tudo feito aqui, a gente só mandou pra lá. Ah, entendi. Entendeu? Porque a Raika estava lá no carnaval lá de Brasília, né? Estava lá desfilante. Então, Igor, é a sua vez aí, amigo. Eu sou o Igor, tenho 26 anos. Estou no Carnaval de Niterói desde 2015, mas é o primeiro ano que eu assumo como carnavalesco na Tá Rindo Por Quê, junto com o Caio e o Tatari também. Também trabalhei na ateliê da Porta da Pedra Central desse ano, a gente foi campeão, foi onde pude conhecer o Caio. Sorte dele. Sorte. E sou morador de São Gonçalo, e aí, vamos pro nosso primeiro carnaval junto, assinando aí na Tá Rindo Por Quê. Que bacana, né? Anastácia. Na vez de Anastácia, vai tudo certo. Então, olha aí, vamos esperar aí um grande carnaval desses dois jovens, porque essa cabeça jovem sempre traz coisas, por exemplo, das mais mirabolantes, né? Porque o jovem tem esse poder criativo, né? E criar no carnaval é muito que bacana. Então, quero saber um pouco de vocês, essa história, essa introdução de vocês, que são jovens, né? No carnaval, por exemplo, né? Como um todo. E aí tocam a bola com vocês. Eu sempre fui apaixonado por carnaval. Eu amo o Paulo Barros. É a sua referência? É minha referência. Pô, que legal, hein? Aí quando você criança, você vê a cabeça baixando, você vê trocando de roupa, você fala, cara, que é isso? Aí comecei a assistir todos os anos. Daí sempre quis trabalhar. Dia 31 de dezembro fui demitido. Do seu trabalho que você tinha normal. Que eu tinha normal. Daí, alguns dias depois, eu fui chamado para trabalhar no Porto da Pedra, por causa de um amigo. Quer dizer, você sai do seu emprego que você tem tradicional, como qualquer uma outra... Para realizar meu sonho. Para realizar o seu sonho de carnaval, e você mergulha de cabeça. Mergulho de cabeça, abraçando todas as oportunidades. O carnaval mudou minha vida, eu acredito muito na gente, assim, eu falo isso pro Igor. Acredito muito na juventude dentro do carnaval, eu acho que cada vez mais deve abrir portas pra gente. Nossa juventude preta, muito potente, acredito muito. Eu tenho o nosso coreógrafo, que também veio junto pra Tá Rindo Por Quê. A gente tem uma sala, o outro Caio. Você está trazendo uma equipe, então, com vocês. Sim, eu chamo de time. Eu falo que a gente é nosso time. Montando o seu time, lógico, para poder dar o campeonato. Nem só o campeonato não, da visibilidade. Eu acho que às vezes a gente não tem isso, tá ligado? Até nos grandes carnavais, não só em Niterói. Eu fico bastante entusiasmado quando vejo os jovens chegando no carnaval, porque vem novidade. Né? O jovem, a cabeça está, viajando. A gente é muito assim, a gente dá umas viajadas assim às vezes, aí vem um puxa ali e fala, não, calma, vamos devagar aqui, porque eu e o Caio, a gente vem nesse processo de carnaval do Rio, né, a gente trabalhou ali no Porto da Pedra, então a gente de fato fez o carnaval, né, a gente trabalhou ali no ateliê, e então muitas ideias, a gente vem vindo muitas ideias, muitas coisas, tipo, acho que isso aí dá certo, aí tipo, dá certo, mas não agora, vamos dar uma segurada, porque como você falou, a nossa cabeça não para. E a gente dá umas viajadas assim. A gente não sabe o que funciona muito bem para Niterói ainda. A gente nunca fez. A gente sabe o que está funcionando na Sapucaí, a gente sabe o que funciona na Intendente, só que é carnaval de outro município.
Mas daí vocês estão fazendo o quê? Vocês estão assistindo, por exemplo, Eu os vídeos, assisti vendo... todos os desfiles pra entender, de todos os anos que eu achei. E é um carnaval bem legal, tô apaixonado pelo carnaval de Niterói. Eu nunca fui, eu moro em Niterói minha vida toda. Eu nunca fui na São João, agora eu nunca fui no Caminho de Mais assistir. É interessante, olha, teve uma virada muito interessante dos anos de 2022 para 2023, mudou assim, 360, né? Quero deixar aqui registrado um abraço carinhoso aí pro pessoal da Neltur, da Prefeitura de Niterói, a partir do prefeito Axel Grael, do Anderson Pipio, do Paulo Bagueira, que são figuras, por exemplo, que estão por trás dessa estrutura do carnaval, dessa estruturação, né, contribuindo muito positivamente para esse carnaval. Então, assim, vocês vão estar entrando num carnaval já, que eu diria, de ponta da cidade. Estruturado, né? Estruturado. Então, o que vai exigir de vocês, né, colocar essa criatividade. E o jovem, né, de carnaval, ele tem uma peculiaridade, porque é criativo. Né, é criativo. Eu já pude ter conversa, bate-papo com outros jovens, por exemplo, de fazer uma transformação do tipo assim, preciso fazer uma pedra e não tem como fazer uma pedra. O cara ir lá e falar assim, peraí, vamos pegar plástico, vamos desenvolver esse plástico, vamos distorcer esse plástico e vamos pintar esse plástico. Quer dizer, uma saída, uma alternativa econômica muito boa, uma alternativa ambiental também muito boa, que você aproveitou papelão e plástico e fez lá o seu monumento de pedra. Então, quer dizer, isso está na peculiaridade de vocês, jovens, né? Eu não quero aqui, logicamente, entrar no que está na cabeça de vocês. Não, mas uma coisa que iria pro lixo, eu acho que é a gente ser sustentável hoje no carnaval. É o que gente... Então vocês também têm a linha sustentável? Sim. Nosso carnaval é sustentável. Todo vai ser sustentável. Tudo que nós estamos podendo reutilizar, nós estamos então tem muita coisa aí, por exemplo, que o meio ambiente vai ficar se sentindo bem com vocês, por exemplo. Muita coisa que já passou, eles não vão nem perceber que já passaram. Que é graça do carnaval, é ressignificar. Eu acho que é isso, né? É essa sacada. E trazendo vocês jovens é uma grande sacada, porque vocês, por exemplo, logicamente, acompanham as redes sociais, acompanham essa evolução high-tech, né, do mundo, lógico, vocês estão conectados com isso, e às vezes vocês podem fazer adaptações, por exemplo, desse momento high-tech, dessa coisa cara e glamurosa para uma coisa simples, mas também esteticamente muito significante, né? Sim. Então as escolas de Niterói que se preparem, porque tem 2 carnavalescos aí, ó, jovem, lá que está lá no nosso amigo Luciano, né, ela tá rindo porque tá aqui revelado, viu, Luciano? Você me desculpa, mas... Agora todo mundo já tá sabendo. São os seus carnavalescos que estão aqui batendo esse papo, né? Se preparem, escolas de Niterói. E aí, essa experiência de vocês na Porto da Pedra, porque o fato de adereçar é de tal qual importância, né? Primeiro porque é um trabalho artesanal muito que minucioso, né? De colocação de pedra. Nós recebemos aqui o Leroy, que é destaque da Mocidade Independente Padre Miguel, e quando ele falou o número de pedra que coloca numa fantasia, quase que cai aqui da cadeira, né? Uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. Aí você olha aquela fantasia grande, cheia de pedras, você fala, mas não, o cara botou uma por uma. E ele diz, olha, são 5, 6 mil, 8 mil pedras, não sei quantas mil penas, porque é papo de 1000, não é papo de 2, 3, é papo de 1000, milhares, a conta deles é milhares. E quer dizer, vocês tiveram essa experiência, quantas 1000 pedras vocês não colocaram nas fantasias do Tigre, né? Para o Tigre ser campeão. Exatamente. Tigre. E a gente ficou, o que foi assustador pra gente, não sei se pra cá, na verdade pra mim foi, acho que foi pela primeira vez que o ateliê, fechou o ateliê pra fazer a escola toda. A Porra da Pedra fechou o ateliê. Né, um ateliê só para fazer tudo? Era o ateliê que a gente estava. Tudo. Comissão de frente à última ala. E quanto tempo vocês em que tempo vocês pegaram isso para começar a fazer? Porque o carnaval foi em fevereiro, né? Foi. Eu comecei a trabalhar acho que um mês e meio antes do carnaval. Caramba. E eles começaram acho que em outubro. Isso, em outubro. Você começou um pouco antes? E não, eu comecei muito depois. Ele começou bem depois. Caramba. E aí a gente foi para cima, vamos fazer. Mas é assim, trabalha dia e noite, descansa, dia e noite, descansa e vai. Descansa, dia e noite, descansa. E às vezes a gente estava tão empolgado a gente fazer que a gente passava do nosso horário para terminar isso aquilo. Feito lá no Rio? Não, aqui em São Gonçalo, no Porto da Pedra mesmo. Ah, na própria quadra vocês faziam? Não, um galpão, um barracão. Isso. Eu cheguei depois, faltando 15 dias pro carnaval.
eu entrei em outra, porque tem várias bancadas, vamos dizer assim. Ele faz mais adereçagem mesmo, eu peguei a parte de adereçagem só fazendo composição e comissão de frente. Eu fiquei na parte de aula. As aulas de comercial, forração, adereçar as coisas. Eu já fiquei lá, tô colando o famoso chaton. A pedrinha. É um tipo de pedra, né? Porque Uma por uma. milhares de pedra, né? Milhares de pedra e comissão de frente, que é uma coisa que é responsabilidade, né? Que é mais minucioso ainda, né? Sim, foi muito complicado mesmo, difícil, é Então cansativo. vocês assinam aí uma vitória, né? Porque vocês foram campeões, né? Acho que é sorte, né? Foi o primeiro ano, a gente já ganhou na Morro da Pedra, vai ser o primeiro ano em Niterói, a gente vai ganhar em Niterói. Na fé de Anastácia, Na vamos fé de ganhar. Anastácia, vamos ganhar em Niterói. Como é que tá lá os preparativos lá da Tá Rindo Por Quê? Quer dizer, o enredo já está escolhido, vocês já estão trabalhando e a cabeça de vocês estão viajando, né? 24/48. Todo dia um áudio diferente e a gente manda pro outro. Pesquisando sobre a Anastácia. Bastante. Bastante. A gente já terminou a sinopse, já entregou, já tá tudo certinho. A moscola também já tá montada, né? Acho que devemos começar protótipo em Niterói, que eu acho uma coisa muito interessante. Acho que poucas escolas fazem isso. A Anastácia tem um simbolismo muito grande, que é aquela máscara, né? Isso. Não, mas quem quiser ver máscara, pode botar no post de vocês. Uma máscara meio de carnaval, mordaça não vai ter. A mordaça, por exemplo, tá abolida, por exemplo. Tá abolida. Que legal, interessante, que é uma ideia legal, né? A gente quer trazer a resistência na taça pro desfile. Entendi. A gente vê tanto falando de negritude, pegando as mazelas disso. Pra baixo, né? E Não. aí a ideia, por exemplo, é fazer um movimento de exaltação. Sim, exatamente. Da Trazer a Anastácia exaltada. E não a Anastácia escravizada com aquela mordaça, né? Sim. Que tem é um nome específico, eu não lembro. Eu sou péssimo com nomes. Tipo, de pessoas. Mas tem um troço, por exemplo, não, mas aí não é só vocês, eu também tenho uma particularidade. Aprendi, aos trancos e barrancos, falando desse nome. Tem uma coisa chamada entolho. Já ouviu falar o que é? Aquilo que o cavalo usa quando está andando numa carroça melhor, não tem um negócio assim, que bota aqui do lado? Chama-se entolho. É uma coisa, por exemplo, assim, mas vocês vão aprender daqui para frente. Aquilo chama-se entolho. Eu aprendi também com o meu amigo Valci, lá do Clube Fluminensinho, nosso amigão Valci. E eu, numa conversa lá, falamos um pouco disso. Ele falou, doutor, isso chama-se entolho. Eu falei, mas entolho? Ele é. Entolho é aquele negócio que o cavalo usa aqui do lado. Então, assim como vocês também vão estar abolindo essa história. Mas é legal, eu acho que é muito que bacana, né? Porque vocês, além do entusiasmo que a juventude, né, garante a vocês, né, pela própria juventude, essa coisa de se atirar, de lançar-se, de fazer essa conexão, né? De pegar o carnaval tradicional e levar ele a um outro campo, né? Essa ousadia, ela pertence a vocês jovens, né? Então, podemos esperar para o Carnaval de Niterói 2 jovens que eu acredito que serão os 2 mais jovens carnavalescos do carnaval da cidade, né? Sim. Pode falar. Obrigado. Eu acho que faz parte também. Eu acho que deveriam já ter aberto portas antes. Eu acho que tem tanta gente talentosa que nunca ouviram falar. E as oportunidades é por aí, né? Quem quiser meu Instagram, pode mandar mensagem, que eu puder ajudar, quer aprender a adereçar, vem cá, pega um bastante, vamos colar, vamos fazer. Eu acho que é sobre isso mesmo, da gente fazer as coisas e querer mudar a realidade das pessoas. A minha realidade mudar a realidade delas. Caio Inaiá, Caio com C, YNA, YA. É meio difícil, mas vocês vão achar, fotinha laranja. E mudar mesmo. O Carnaval de Niterói é um carnaval muito potente, depois que a gente... Foi o 2º maior carnaval do país, né? Já foi considerado o 2º maior carnaval do país. Então vocês entram, por exemplo, numa beira muito importante, né? De um carnaval que hoje está bem estruturado. Está no caminho Niemeyer, o local, por exemplo, está muito bacana, né? A arena está linda, entendeu? A prefeitura aumentou o número de arquibancada, porque em 2022 foi sentido essa necessidade, e aí eles ampliaram, dobraram o número, e eu acredito que para o carnaval de 2024 deve ampliar mais ainda isto, porque assim, o carnaval tem tomado umas proporções, as escolas têm se apresentado cada vez melhor. E, então, assim, vocês entram, por exemplo, já com esse desafio também dessa amplitude, né? Não só da escola como um todo, mas também da própria questão estética. Então, assim,
é uma responsabilidade enorme, né? E que, com certeza, sabemos que vocês vão dar conta desse recado. Sobre a questão do Carnaval de Niterói, essa questão também de oportunidade, a gente tem que agradecer, né, o presidente da escola, Renata, Luciano, que deu essa oportunidade pra gente de conhecer, de fato, o nosso trabalho, de abrir as portas pra gente. E de deixar que a gente também trouxesse essas pessoas que a gente confia, que a gente quer que Niterói conheça. O Carnaval de Niterói, ela é uma grande porta de trabalho. Grande vitrine. É uma grande vitrine para outras escolas, para escolas do Rio. Daqui saiu vários profissionais que hoje estão aí brilhando aí no Carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente só tem que agradecer mesmo a oportunidade da Tá Rindo Por Quê, da Renata, do Luciano. A oportunidade também de estar aqui, acho que é super importante também ter esse espaço para que as pessoas possam conhecer os artistas daqui de Niterói. E acho que é isso, né? Acho que... Sim. A ideia do canal é justamente essa, é trazer, por exemplo, luz, né, a essas figuras públicas que trabalham no Carnaval. Né? Tem um documentário que está sendo elaborado, né? A gente está trabalhando, né, com a nossa equipe, por exemplo, de produção, para elaborar um documentário. Né? Foi feita a coleta de vários materiais já para esse documentário, justamente para expressar, o título é Para Além das Máscaras, né? Além das Máscaras, alguma coisa, que a gente quer justamente fazer o quê? A gente quer fazer um movimento de quem é que está por trás, por exemplo, dessa máscara do Carnaval. Né? Quer mostrar vocês. E o canal, falando de Carnaval, é um pouco disso. Né? Uma iniciativa que a gente tem justamente para dar oportunidade a vocês de poderem falar, de poder, por exemplo, registrar esse momento, por exemplo, ícone, marco na vida de cada um de vocês. Né? Porque, assim, é a partir dessa construção do jovem, né, enraizado na cultura do Carnaval, que é uma cultura brasileira, é uma cultura carioca, e a gente precisa, por exemplo, de que vocês possam se expressar, de que vocês possam mostrar, de que outros presidentes, de que outras escolas possam ver que jovens talentosos estão aqui nascendo a partir do Carnaval da cidade de Niterói. Né? E isso é muito importante, porque esse canal aberto ele vai gerar, né, esse tipo de articulação. Né? Então, assim, para nós é de suma e grande importância recebê-los aqui. Né? A gente leva o canal, por exemplo, aos eventos quando convidados. Né? Nós devemos estar fizemos a cobertura da Feijoada da Cubango, da Paraíso da Bonfim, da Sabiá, vamos fazer tantas quantas outras coberturas, da Tá Rindo Por Quê, só ter o evento a gente vai estar lá. Em breve, com certeza, né? A gente quer estar lá nesse lançamento de enredo, né? Apreciando e mostrando o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Enfim, é um pouco disso que a gente quer jogar luz. Né? O canal quer jogar luz sobre vocês para que a gente possa recebê-los, né, com certeza aqui após o Carnaval de 2024, para que esse bate-papo esteja bem mais ampliado, porque a gente sabe que vocês, por exemplo, têm a capacidade de construir isso, né, de fazer esse processo de construção, porque vocês já têm a experiência de poder ter trabalhado numa escola campeã, vitoriosa, da Marquês de Sapucaí. Traz essa experiência, né, para a Arena de Niterói. Então, quer dizer, podemos aqui esperar algo bastante interessante, e especialmente com essas veias que vocês aqui já antecipam, que é a veia da reciclagem, né, que é muito importante para o meio ambiente. Hoje, por exemplo, é uma bandeira super importante, né, esse aproveitamento de material, a criação de material, né, sobre aquele trabalho que vocês podem desenvolver, reciclando alguma coisa. Então, quer dizer, isso assim é muito essência, e essa é a essência da juventude, porque vocês estão conectados com o mundo. Né? Então, assim, vocês estão com uma conexão direta com o mundo hoje, totalmente virtualizado. Então, vocês vão... Espera-se, com certeza, várias experiências que vocês vão estar trazendo aí para nós aqui, o que nos deixa bastante entusiasmados, não é isso? Sim, até porque, uma coisa que eu tenho reparado muito, o Carnaval para a juventude tem virado outra coisa, não tem virado uma coisa de Sapucaí. Cada vez mais estão tirando esse espaço. Sim. Tanto que as grandes emissoras não estão querendo mais transmitir, todos os problemas, até por conta das escolas, que não vem ao caso aqui.
Mas é a gente trazer a juventude, nós estamos aqui, esse lugar é nosso, vem pra cá, bora assistir, vamos se divertir, vamos desfilar. E tantos outros jovens que vocês podem capitanear, né? Exatamente. Porque a gente vê carnavalescos passados trabalhando em escolas e não dando oportunidade, a gente vê o carnaval virando uma coisa, entre aspas, muito chata. E cadê a juventude? Eu acho que quando a gente coloca a juventude aqui, a gente dá o holofote que você disse, Sim. pra cá e a gente vai trazer. Eu acho que é tipo um imã. Não tem um igual Porque aqui. vocês falam para jovem, né? Exatamente. Vocês se relacionam com o jovem. Então, assim, é importante que o jovem, por exemplo, muitas vezes o jovem pode estar pensando em casa que o carnaval é uma coisa só de pessoas de meia idade para cima, quando não. Tem jovens se conectando. E aí a experiência e exemplo é o que vocês estão fazendo aqui. 2 jovens, por exemplo, que se iniciam como carnavalesco, né, numa escola importante, que é a Tá Rindo Por Quê? Uma escola que é desfilante já na cidade. Quer dizer, então, assim, isso é muito bacana, que vocês estão falando aí para o público em geral, mas também falando para esse jovem. Então, quer dizer, olha a importância disso, olha essa cultura, por exemplo, sendo reativada, né, e para ser mantida, talvez, aí, por muitos e muitos anos a partir de hoje. Por favor. Para a eternidade. Sim, com certeza, com certeza. Né? E é isso que é bacana, né? Caio e Igor. É isso, né? E assim, vocês perceberem essa conexão, né? Poderiam estar ligados em qualquer uma outra cultura, mas vocês escolheram a cultura do carnaval. E é a nossa cultura, né? A Sim. cultura preta, periférica. Então, você acha que pegar isso, trazer pra gente, a gente se autoafirmar, entendeu? Perante tudo que acontece, eu acho que isso é muito importante. E como é que é, Caio e Igor, para vocês dois, essa pergunta? Como é que é, por exemplo, na relação social de vocês, por exemplo, serem carnavalesco, se apresentarem, por exemplo, para além daquele nicho de convivência, né, de vocês lá de forma natural, mas para outros, por exemplo, quando vocês são apresentados, por exemplo, na roda de amigos ou de novos amigos, como é que fica isso? Olha, eu confesso que é meio assustador, pelo menos para mim é meio assustador. Fui coreógrafo de um tempo atrás de escola de bandas e fanfarras, e quando eu chegava nesses lugares e era apresentado como ou coordenador ou coreógrafo, para mim já era um pouco assustador. E agora, como carnavalesco, se tornou uma responsabilidade muito grande. Sim, imagino, de fazer uma escola que infelizmente desceu, que a gente vai fazer um trabalho para que a escola suba novamente. E acho que o que resume é isso, é uma parada assustador. É muito assustador, eu acho que... E se entender é que isso está satisfatório acontecendo. também. É muito satisfatório. Você, na Bonfim, Paraíso da Bonfim. no evento, alguém apresentar, falar, esse aqui é o Caio, carnavalista já tá rindo por quê, não sei o quê, e de criar esse network, assim, que é uma coisa que a gente conversa muito, e por isso que nós nos conhecemos. Sim. Eu acho que a gente se apresentar, mas é muito difícil também, né? Chegar nesses lugares, a timidez, eu acho que tem uma hora Pode não parecer, mas a gente é tímido. tem uma hora que trava, saber falar os ambientes que nós nunca vivemos, entendeu? Mas eu não vejo, por exemplo, tanta dificuldade, porque o ambiente de carnaval, de uma forma muito geral, pode ser que alguns até não tenham percebido, mas ele é um ambiente, por exemplo, de uma sociedade real e existente. Com certeza. Né? Porque a nossa sociedade não é uma sociedade rica nem milionária. Você vai tirar aí um percentual muito que pequeno. E a sua grande maioria, ainda assim, provém das camadas mais populares da nossa sociedade. E assim, é inegável que essa camada mais popular da nossa sociedade não tinha enxergado no seu entorno a cultura do carnaval. Né? Não querer perceber o que está no seu entorno. Porque uma coisa é você ter nascido milionário e você, por exemplo, fazer uma incursão à sua vida a partir, por exemplo, da América do Norte ou da Europa, é uma outra história. Né? Realmente você não vai ter contato. Mas um brasileiro, um carioca, um niteroense, um gonçalense, um maricaense, por exemplo, que não tenha tido contato com essa cultura, meu amigo, não ter, por exemplo, realmente levantado a venda da vida. Vive numa bolha, né? Sim, porque isso é cotidiano, né? As proximidades com esse tipo com a nossa cultura, né? E que é lindo, né? Até do ponto de vista histórico, né? Porque se você, por exemplo, pega um enredo, né, o que vocês estão elaborando sobre a Anastácia, é histórico. Você vai aprender um pouco de história ali, que muitas das vezes você não conseguiu nem, de repente, ter percebido a partir de um livro
ou alguma coisa, se você não tenha feito uma especialização sobre aquela matéria em si. Mas ali, aquele enredo, ele faz uma transcrição, né? Ainda que em síntese, é óbvio, né? Porque não dá para você contar a história toda, mas você faz um recorte histórico, né? Sobre aqueles pontos que você acha mais importantes, para você trazer para a avenida. Seja na questão estética, seja no próprio enredo, seja na música, mas você consegue. Então, com um pouquinho de percepção e muito que simples, você consegue extrair isso positivamente para você, como o que eu diria para você, como uma aula acadêmica. Né? Tanto é que os historiadores têm um papel muito importante, né? Nessa questão da elaboração, na assistência, na própria percepção como jurado, porque é um quadro que ele tem ali se desenhando na sua frente. Mas faz parte do carnaval também mostrar isso. Sim. Acho que eu, que tenho acessos, conheci tantas coisas a partir do carnaval. Imagina. Então, tem muita gente que tem muito menos acesso do que eu, que vendo aquele desfile... Não consegue extrair. Consegue extrair. Consegue ver aquilo e falar, pô, esse foi o primeiro palhaço negro do Brasil. Sim. Essa, sei lá, Mangueira, foram esses que estavam lá. É falar sobre Luísa, é falar sobre Marielle, é pegar o próprio enredo da Beija-Flor desse ano, sobre o 2 de julho, que poucas pessoas sabem. Sabem. E aqui é tão importante, na nossa história, por exemplo. O bicentenário da independência do Brasil. Sim. Que foi comemorado agora, né? Lá em Salvador eles têm uma festa linda, maravilhosa lá, né? Sim. Tem uma festa muito maravilhosa, contando bastante o fato histórico, por exemplo, que é importante para a nossa independência, inclusive, né? Do que a gente ficou, por exemplo, durante tantos anos ali preso naqueles grilhões, né? A partir dali, por exemplo, você tem um marco histórico da luta daquelas pessoas que mantém viva aquela cultura de transmitir, por exemplo, aquele ideário que aconteceu. Então, quer dizer, o carnaval ele faz essa tradução ali. Até que é popular, né? Sim. Acho que a gente conversa com os nossos a partir desse. Eu acho que é algum ponto comum. O carnaval é tão popular, quando traz esses assuntos, a gente consegue falar para a população Sim. sobre isso. Acho que essa é a magia também. Sim, se torna um ponto comum entre as pessoas. Porque você está falando basicamente da sua origem, né? Sim. Daquilo que, por exemplo, fez com que você estivesse aqui hoje. Né? Porque sem passado a gente não consegue espelhar nem o futuro. Sim. Então, quer dizer, um pouco, por exemplo, né, trazer essa cultura, como vocês vão estar levando para a avenida, e a gente está antecipando aqui no canal o enredo da Tá Rindo Por Quê, né? Que será aí a nossa grandiosa Anastácia. Isso a gente está falando, por exemplo, de que vocês estão trazendo essa história que vai se materializar naquele dia, aonde crianças, adultos vão poder beber um pouco disso da sua própria história. Sim. Porque a gente não está falando, por exemplo, de nenhuma história que aconteceu fora desses quadrantes, por exemplo, do Brasil, mas sim dentro dele. Talvez desse mais valor se acontecesse fora. E esse é um ponto de se levantar. É uma distorção que a gente tem, né? Há uma distorção, por exemplo, muito sobre isso, né? E a gente entra na questão do papo da nossa própria formação e educação, onde a gente vê o jovem, muitas das vezes, querendo ir para um outro país, aonde eu, particularmente, né? E aí posso falar por mim, nunca tive vontade, a não ser, por exemplo, assim, o interesse. Mas aquela vontade de juntar moedas, por exemplo, para sair do meu país, nunca me passou pela cabeça. Porque até então eu acredito no meu país, acredito, por exemplo, que nós e vocês, jovens, por exemplo, são os transformadores. Se eu não conseguir atingir o país do futuro, com certeza a gente não precisa ter um país do futuro. Mas a gente pode ter um país melhor. Um país mais humano, um país mais receptivo, um país mais justo, um país onde as pessoas, por exemplo, se entendam, respeitam as diferenças, cada uma dentro do seu espaço, tempo e respeitabilidade, e aí vamos vivendo, convivendo, por exemplo, e seguindo a vida no curso natural. Eu acho que é um pouco disso também que a gente quer. Então você não precisa, por exemplo, sair daqui, porque você volta com experiência totalmente negativa. O que a gente consegue ver, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, quando o cara entra com um fuzil e fuzila 200 pessoas? É isso que você quer? É isso que você quer sair? Essa referência, por exemplo, que você tem? Ou, pura e simplesmente, do que é nos passados, a partir, por exemplo, da mídia, que é Nova York? Porque quando se fala dos Estados Unidos, o cara pensa que só existe Nova York. Os Estados Unidos tem um estado que tem pobreza, tem miséria, tem problemas, catástrofes, tem assaltantes, tem assassino, tem serial killer, tem umas loucuras, por exemplo, que eu particularmente não gostaria de conhecer. Eu não acredito, por exemplo, que qualquer um cidadão um pouco mais consciente, com um pouco de vivência, que aí a gente está falando aqui que é a cultura que o carnaval passa,
que é a sua cultura, quisesse viver. Sim. Né? Ou sair daqui, vou lavar prato lá, não, então eu vou vender pastel aqui, Sim. vou vender limão no trem, vou fazer qualquer outra coisa e mudar o meu ciclo, que poderia ser de uma forma para uma outra forma. Então, essa coisa de que isso que é vendido midiaticamente, por exemplo, que faz a cabeça de alguns jovens, não todos, né, está um pouco distorcida. São recortes, né? O que chega aqui são coisas completamente recortadas. Sim. E hoje, por exemplo, né, você tem a rede de internet, você tem as televisões um pouco, porque tem esses grandes centros de matérias e tudo mais, então você consegue olhar um pouco mais de uma outra forma. Eu acredito que isso tenha até se diminuído um pouco. Né? Eu prefiro, por exemplo, viver e conviver no meu país da forma, por exemplo, de luta, como sempre fui, né? Lutando pelos direitos, lutando pelas questões, por exemplo, que entendem serem justas, do que estar, por exemplo, num país onde você não pode abrir a boca. Aí o brasileiro sai daqui, vai lá para fora, é brasileiro. Aqui ele não é brasileiro. Lá ele pega a bandeira do Brasil, estica, veste camisinha do Brasil, vai lá pro show da Times Square, não sei o quê, sou brasileiro. Aqui Lá é patriota. Lá é patriota, aqui não é patriota. Exatamente. Porra, vamos e convenhamos, meu irmão. Eu quero ser patriota aqui. Eu quero estar na luta diária, permanente, pelos direitos civis, pelos direitos humanos, pelos direitos das pessoas, pela igualdade. Eu quero estar aqui, fazendo história aqui. Eu quero que o meu filho e que as pessoas que convivem comigo saibam, por exemplo, que eu lutei pela nossa história. E não pela história dos outros, pô. Os americanos que lutem pela história deles. Sim. De mudar a nossa realidade para Sim. mudar a realidade dos nossos. Dos nossos. Não adianta. Então, assim, vocês, por exemplo, jovens, né, que estão aí no carnaval, com certeza, traduz um pouco disso, dessa mudança de perspectiva a partir do carnaval, que é trazer essa juventude para dentro dessa quadra do carnaval. Né? Com certeza vocês devem, nas redes, devem influenciar as pessoas, porque devem ter essa interrogação, pô, mas vocês são tão jovens, essa estrutura do carnaval é uma estrutura tão antiga, milenar, secular, e como é que vocês estão aí? Quer dizer, isso deve ser perguntas que devem ficar, né? Essas caraminholas na cabeça de qualquer um. Pontinho de interrogação que fica, né? Porque nas redes sociais, como é que é a interação de vocês nas redes? A minha interação é muito tranquila, assim, as pessoas, quando a gente foi anunciado como carnavalesco, deu uma crescida aí, né? A gente passou a conhecer algumas pessoas virtualmente, pessoas de São Paulo entraram em contato assim, com a gente, parabenizando, apoiando. Então foi uma experiência muito boa. A gente também acabou assumindo as redes sociais da escola, porque a gente queria, a gente quer fazer que a escola cresça de novo. Entendi. Então a gente pegou aí essa responsabilidade também, além de carnavalescos, de ajudar, por exemplo, nesse trabalho. Nas redes sociais, né? Também. As redes sociais a gente que está postando, a gente está fazendo. A gente faz arte, a gente faz. Agita as redes sociais. Para trazer exatamente para a escola, a comunidade, trazer gente para desfilar com a gente. A gente está aí também com alguns projetos para a escola, de algumas musas, que a gente também vai anunciar aí logo. Esquentar a escola, né? Sim, então a gente está nesse momento das redes sociais. Porque é uma escola que tem uma base, né? A escola está indo porque ela tem uma base, ela tem uma comunidade, por exemplo, que ajuda, né? E aí a gente assumiu essa loucura aí também, de fato ficar nas redes sociais também para ter essa troca. Acho que é importante, né? Sim. Também. Nas minhas redes é mais aquela frase, cara, você tá fazendo o quê? Colega da escola. Parabéns, minha professora mandando. 7 anos atrás, eu falei, obrigado. Mandando. E de outras pessoas mesmo, curiosas, pra saber, mas como que é? Como que você conseguiu isso? Como que é esse processo? Foi no bolão? O que foi? O sorteio que rolou, mete a mão no saco e vocês são carnavalescos. Aí a gente explicar que é gradativo, mas... Passa por um quadro de experiência, né? Que não é da noite pro dia, que eu não tô chegando aqui sem saber nada, não sei muita coisa. Porque vocês em dado momento, vão ter que entrar na prancheta, né? A questão, por exemplo, não que vocês possam elaborar diretamente, mas vocês vão ter que dar a ideia para essa ideia ir para o papel, né? Sim. Que aí é que vai sair justamente traduzindo o croquis, né? Exato. Mas tudo a parte da ideia, do que está na mente, passa para o papel e do papel passa para o protótipo, né? A gente está nesse processo agora. A gente está nesse processo. E a gente está fazendo, só vou te contar, a gente está fazendo aquela questão também de olhar para a escola. O que a escola tem? A escola tem esse material? Então vamos trabalhar em cima desse material.
Entendi. Para também fazer a questão da reciclagem. Entendi. Aproveitar o que a escola já tem. Fantasia que a escola já desfilou, vamos refazer, dar um outro jeito, era um C, vira um Y. Entendi, não, Assim, é a obra de criação, sim, né? Acho que é importante isso também, né? De a gente deixar isso claro. E faz parte do carnaval. Claro, faz parte. parte. Tem escola grande reaproveitando. Sim. Que tá ótimo, que bom que tá reaproveitando, porque nós não podemos. E isso você está falando da questão ambiental, né? Sim. Que não é o tema que a gente está proposto a discutir, mas é algo que está muito perto da gente, com a questão ambiental, né? Quer dizer, vocês reutilizar aquilo de forma, por exemplo, sábia, né? Para o carnaval é muito interessante. E aí os ambientalistas de plantão aí sabem que esses dois jovens carnavalescos também estão nessa praia da reciclagem, nessa praia do aproveitamento de material, o que contribui bastante para o meio ambiente. Até mesmo na cidade do São, eu já trouxe muita coisa. Agora, eu já trouxe também de lá, por exemplo, para trabalhar, porque eles têm lá tá falando na cidade do samba, né? A cidade do samba é onde está os grandes barracões. Isso, as escolas especial. Então, isso é muito interessante. Olha quanto, por exemplo, que poderia ser desperdiçado, descartado no lixão. Madeira, isopor, coisa boa que acaba, querendo ou não, vai pro lixo. As escolas menores vão lá, Entendi. catam as coisas, aí ressignificam aquilo. E as coisas já estão indo porque a gente já está separando. Que legal. Acho que faz parte, que quem não souber, a gente vai lá, pode entrar. É Não pode entrar no barracão. Não pode entrar no barracão, mas tem como eu posso chamar aquilo? Um lixão. Depósito. Um lixão mesmo. Uma lixeira. Enorme. Lixeira. Onde é descartado muita coisa. Sim. Muita coisa. Tipo assim, placas de isopor de 5 metros. Que isso? Sim. Placa de isopor de 5 metros? Sim, coisas surreais, assim, coisas boas. Caramba. Muito vidro. Então, quer dizer, quem marca um plantão lá, captaria aí uma série de coisas boas. Esculturas, até. Que isso? Escultura. Até escultura vai parar nesse lixão maravilhoso. Vai parar, amor. Olha, vamos fazer uma visita a esse lixão aí que é interessante, hein? Dá pra tocar carnaval todo. Tem dia pro lixão, não? Qualquer dia Qualquer tem. dia é dia, mas domingo, se eu não me engano, não pode colocar lixo. Então o Então, pessoal bota até sábado, um dia bom. Porque tem lixo no barracão, outro por fora. Ah, porque lá tá sempre acontecendo eventos, né? Agora mesmo acho que tem um arraial lá, né? Vai ter o arraial dia 21, 22 e 23. E aí é a hora também que o povo coloca a coisa pra Nem fora. só isso, porque acabou o carnaval. O pessoal tem que descansar um pouco. Tá. Aí começa o protótipo. Quando começa o protótipo, tá desmontando o carro, porque eles estão acabando de desenhar para chegar o ferreiro, para colocar o carro, para chegar a parte hidráulica, caso tenha água, o eletricista para colocar as luzes. E aí começa a tirar... Começa a tirar madeira velha, começa a tirar as coisas. O que dá para aproveitar para outros. O que dá para aproveitar, eles reaproveitam, o que não dá, eles doam para outras escolas. Não dá para eles, né? Mas para outros, com certeza dá. E lá doam muito, tipo assim, tenho visto muito esse papel. Assim. E vocês que têm um trânsito livre lá, já conhecem também, isso deve ser um facilitador, né? Porque já conhece, sabe como é que é, porque aquilo é enorme, né? Então, o cara tem que se localizar geograficamente ali dentro, porque o negócio é grande pra caramba, né? É vultuoso. É mágico mesmo. A gente tá no carnaval já há muito tempo, mas acho que o Caio, acho que foi sua primeira vez também, que a gente entrou dentro de um barracão. Sim. A gente entrou no barracão da Mocidade desse ano. Ah, que legal. Que a gente ficou responsável por vestir a comissão de frente da Cor da Pedra também esse ano. Caramba. Essa correria, foi uma correria. Então a Cor da Pedra acabou ficando no barracão da Mocidade. Por conta do coreógrafo, que era o mesmo, Paulo Pina. E aí a gente entrou, parecia cara, um mundo, né? Um mundo. Parecia um sonho, um Um delírio. Agora, o que está exposto lá na cidade do samba é o São Jorge do Paulo Barro, né? Belíssimo. É mesmo? Vocês já estiveram lá olhando? Eu trabalho lá de segunda a sábado. Então você está vendo lá o São Jorge. Eu vejo todas as coisas. Como é que é aquela obra? Eu ainda não pude ir lá visitá-la. Mas assim, é de vidro? O que é aquilo? Não, esqueci o nome. É tipo um acetato, na realidade. Que isso? Então é leve. É o ferro. O que aconteceu naquele carro, pelo que eu entendi mais ou menos? Estavam fazendo, não seria daquele jeito. Não seria vazado. Não seria vazado. Coisas do Paulo. Daí o Paulo olhou, gostou. Colocou o carnaval, né? Tem que carnavalizar. Mas será que ele fez aquela estrutura de ferro? É porque o ferro vem primeiro. Então estava feita a estrutura de ferro e agora é forrar. Era forrar, espuma, o que ele fosse. Daí ele viu vazado e gostou. Caramba. E deixou, ficou muito lindo. E aí são várias plaquinhas. Plaquinhas. Inclusive, acaba que é placa mesmo, fica lá. E elas são presas com o quê? Com cola ou não? Cola.
Que isso, rapaz? Cola. A Salvadora A cola fria. Salvadora. Tem até na minha mão, tá? Cola quente? Não, a cola fria que a gente usa. Mas aquela de sapateiro? Isso. Que é de Porra, contato. aquilo tudo é com cola de sapateiro, cara. O carnaval inteiro é feito com cola Carnaval. de... Mas, porra, ali tem uma curiosidade enorme, porque é um negócio enorme, Uhum. né? Porra, sei lá, aquilo é curioso, entendeu? É porque, querendo ou não, a gente faz aquilo por um dia. Se você parar pra pensar. Ele deve ficar bonito, né? Por um dia. Tem que passar na avenida. Passou da avenida, tudo caiu. Não tem problema. Isso é coisa de brasileiro. Mas essa semana eu estou assistindo lá, estou eu assistindo o jornal e vejo lá que o brasileiro, o primeiro satélite brasileiro, foi para ficar 1 ano no espaço. O negócio está a 30. O brasileiro é curioso demais, cara. Tem coisa melhor do que você ouvir isso, um negócio que foi feito por um dia. O troço tem 30 anos. Porra, tá lá vivinho. O cara diz, como é que ele se reestrutura lá? Não, quando ele passa perto do sol, ele pega um pouquinho de energia e dá mais uma caminhada. Virou de novo, passa perto do sol, ele pega 30 anos. Quer dizer, o brasileiro é altamente criativo. E aí você está me dizendo que aquilo são pequenas placas, Sim. e aí vou ter que ir lá. Vai no Real, isso é muito bom. Já estão arrumando, aliás, é muito organizado, tem que bater palma pra Eu ela. vou ter que ir lá ver isso. Vou ter que ver esse São Jorge de perto, porque é algo assim incrível aquilo. E eles estão você colocando dizendo as que coisas são da Imperatriz também agora lá pra fora. Pra mostrar, nesse evento como é campeã, estão colocando aquelas coisas do Vai ter agora Adrialas. quando é que vai ser o... 21, 22 e 23. Ah, eu vou ter que dar um pulo lá pra ver Só que isso. você vai ficar assim... Vou ter que dar um pulo lá. A Feliz gente vai ter que de ver registrar isso aqui no canal. Eu quero ver aquela obra de perto, por exemplo, que chama muito a atenção. Parece que ia para Nova York também, iam levar aquilo, né, depois. É porque Tá ali, mas deve sair dali. ele não queria desmontar, né? Essa era a realidade. Porque ficou tão lindo. E é triste você olhar para aquilo... Aquela obra, né? Não, e outras obras que passaram na avenida. Sim. Tá bom, passou, leva pro barracão, vamos desmontar, vamos vender para outra escola Lindo, mesmo. lindo aquilo. Impressionante, cara. É impressionante. Eu fiquei imaginando se aquilo era vidro. Até eu identificar o que era de fato, porque assim, olhando na televisão, você tem várias impressões. Né? Se era um material que estava ali, e cobriram com alguma coisa, entendeu? Porque várias pessoas devem ter essa curiosidade. Pô, os caras botaram o quê? Um plástico por baixo, botaram as plaquinhas. É uma placa de acetato holográfica. Eu já peguei uma na mão. Dela, do São Jorge? Aham. É o que? Holográfica que você diz o que? Ela tem vários reflexos, é isso? Sim, sim. Que dá a impressão até do vidro, porque conforme a luz da Sapucaí rebate, Rebate, né? ela vai. É a mágica do carnaval. A gente acha que é um chaton, uma pedra, alguma coisa, uma pastilha. Uma pastilha. Que passa. Cara, que E impressionante. também é sobre a sacada do Paulo também, né? Sim. Acho que Ele é muito inteligente. ter essa sacada também. Ele era aeroviário, né? O Paulo era aeroviário, ele era comissário de bordo. Cara, que sacada, né? Eu acho que um dos primeiros trabalhos dele que chama a atenção foi aquele carro humano, né? Quando ele DNA. traz aquele carro... Acho que era DNA. Acho que era o carro DNA foi na Tijuca. Foi no Tijuca. Foi na Tijuca, né? Que aí ele dá uma virada. Depois trouxe as molas também, né? Lembra do carnaval que ele trouxe umas molas, por exemplo? O cara ficava... Ah, sim. Ele era o... Era sobre o alemão, não. Não, aquele é segredo. Não, é segredo foi a roupa que caía. É. Que tinha um caixote tá. atrás, levantava, a roupa descia. Ah, sim, Esse sim. foi Foi uma outra... é. Porra. Esse Uma das outra- molas, acho que foi da coroação do Baião. Não, coroação do... Que era meio que uma sanfona, Uma sanfona. né? E aí tinha umas mulheres com ganhava umas vida. molas, uns negócios, Sim. uma mola grande, né? Ele contou a história de Luiz Gonzaga. Ah, tá. Foi. E aí o efeito sanfona, né? Sanfona. Não sei se Cara, eu tô trocando é- com a do Salgueiro, mas acho que foi... São Foi essas os dois, coisas foi os incríveis, entendeu? Que o carnaval tem. E, assim, e é isso que nos sensibiliza, por exemplo. Né? É isso, assim, isso é tão profundo, entendeu? Você ter esse olhar, porra, que sacada, mesmo. Que coisa. A Mangueira fez um negócio também que eu fiquei muito impressionado. E depois eu fico curioso, volto o vídeo para poder assistir. Foi aquela hora em que a comissão de frente, os caras estão em cima, Aham. e a roupa, Sai. cara, eu fiquei ali com lupa para saber da onde é que a roupa desaparecia. Os caras puxavam por baixo, meu irmão. Sim, tinha um buraquinho, né? Porra, mas numa rapidez. Cara, que sacada aquilo. Puta merda, aquilo é de... O casal, né? O casal segredo que tava esse ano, não foi? Foi.
Eles são muito bons. Cara, que bagulho impressionante. E as comissões de frente têm feito assim umas coisas, por Inclusive, exemplo. a nossa, a gente também está trabalhando em cima disso. É mesmo? A nossa é muito boa. A nossa tem uma mágicazinha que a gente já conversou aqui. A gente já falou sobre ela. É mesmo? É, e fica tem falando Não, ninguém tá entendendo nada. Tá tudo em código. Mas tem uma mágica. Vai ter um negócio. Tem um... Porra, é isso, cara. É essa parada. É surpreender. Sim. O público quer ser surpreendido. E eu acho que a gente tem que agradecer muito ao Marcos, que é o nosso carnavalista. Nem sei se podia ter falado o nome dele. O coreógrafo. Marcos. A gente não, a gente Marcos não, Que Silva. veio também na sua equipe? Ele é Um um beijo membro aí, do Marcos. time. a gente foi buscar ele, que tem pessoas que compram nossas ideias. E ele comprou assim. Uma pessoa maravilhosa. Maravilhoso. Assim. Ele é Ele maravilhoso. trabalhou com a gente ele estava na comissão da Porta Pedra desse ano. E tem que arrumar a Pô, comissão. então vocês estão trazendo um peso danado aí. Ele tava naquela comissão linda da Tuiuti, Sim, 2018. sim. Ele que é o coreógrafo? Não, ele tava com um bailarino. Ele tá com o Patrick Sim. há muitos anos, trabalhando com o Patrick. Então vocês estão trazendo também uma estrutura enorme aí para o Tá Rindo Por Quê, né? Sim, a gente... Estamos revelando aqui. Terão Luciano surpresa. ligando pra gente. Não era você ter falado do coreógrafo. Que a gente não Luciano anunciou é um ele ainda, amigão. mas logo a gente vai. Mas que coisa bacana, então. Que coisa legal. Quer dizer, essa trazer uma novidade para o Carnaval de Niterói vai ser a sacada de vocês, né? Até porque eu acredito muito que com uma comissão boa, não que a gente vai fazer um desfile meia boca, mas se o desfile for mais ou menos... A comissão segura. Não, o desfile vai ser ótimo. Por exemplo, é segredo. O desfile não estava tão bonito não, mas aquela comissão impactou tanto É. que vai o Aladim da mocidade. Porra, sim, naquele tapete, né? Então, E era um negócio, por exemplo, incrível, porque, a bem da verdade, era uma coisa pequena que saía dali, sim. porque estava voando sobre um drone. Sim. Mas a impressão que você tinha, por exemplo, é que, de fato, era aquele que estava ali no chão, Aham. que era grande, era uma pessoa normal. E saiu um boneco em cima daquele troço. O desfile pode estar duvidoso. Assim, tá ok, tá bom. Então a comissão de frente tem lá um A comissão papel- pra mim tem um peso muito importante. Depois que o Paulo Barros fez tudo isso, por isso que eu vou gostando dele. A comissão tem um peso assim maior pra mim. Entendi. Então por isso que a gente tem Marcos. Então vocês estão concentrados, por exemplo, essa comissão de frente, ela vai ter um... Eu acho que, pra mim, acho que a parte mais bonita que a gente vai trazer é o primeiro setor. Pra mim, Então a gente não pode sei- esperar um carnaval aí É. belíssimo do Sim. Tá Rindo Por Quê, E né? diferente. Legal. Diferente. Ousado. Sim. Eu gosto muito do Leandro também. E o Leandro tem. Algum ano que ele falou com dinheiro ou sem dinheiro, qual foi 2018 isso? Não, foi mais recente. Foi... Com dinheiro ou sem dinheiro, dinheiro, brinco de de carnaval. carnaval, foi na mais- Mangueira. Foi na Mangueira, isso mesmo. Ele fez um setor todo com uma ala. Eu achei isso. Tipo assim, quem faz isso, cara? Não, o carnaval te dá esse espaço de ousar. Em São Paulo teve isso também na Tom Maior, um setor todo. Que era todas as iabás, assim. E no final era. Pô, isso é legal, vamos mudar o carnaval, a estrutura do carnaval, ela é moldável. A sacada de mudança, né, do casal foi do Laíla. Do casal de mestre-sala, por exemplo, está adiantado. Olha que sacada que o Laíla teve, saudoso Laíla, que fica aqui todo o nosso respeito, pelo trabalho brilhante que fez no Carnaval do Rio de Janeiro. Né? A sacada foi do tempo. Ou seja, juntar o casal mais próximo da abertura lá da comissão de frente significava que você, por exemplo, traria a escola mais adiantada no tempo, que sobrava mais tempo para você ser diferente, porque parava a comissão de frente para poder atuar, né, no setor de jurados. E depois, lá atrás, vinha outra parada para atuar. E essas duas paradas estando próximas, no cálculo de tempo, né, faria com que o tempo de apresentação, tanto de um quanto de outro, fosse reduzido, o que espalharia esse tempo sobre outras escolas, sobre os outros segmentos da escola. Olha E evoluiria muito melhor, né? Não pararia tanto, teria Sim. Parou. Sim. Mas eu acho legal também mudar o lugar do casal, já. Pra mim pode... Não, O primeiro casal pode ser o segundo, trocar ali a ordem. É esse lance, por exemplo, pensar, por exemplo, como fazer com aquela performance, por exemplo, ainda dentro desse único quadro, né, que a gente está falando desse único quadro, como é que você ajeita aquilo ali de forma que aquilo fique mais propositivo e melhor? Sim. Mas
Quer dizer, é o lance de vocês. Né? O que vocês vão trazer, por exemplo, de experiência, né? Estética profissional, mas o que vocês vão transformar, por exemplo, em termos de ideia e colocar, por exemplo, na avenida. É o que eu quero... Eu e o Igor, a gente faz muito na Terreno, porque é o que a gente gostaria de ver na Sapucaí ou em qualquer desfile de carnaval. Porra, que legal, cara. Às vezes a gente dá uma viajada, né, como eu já falei. Aí a Renata vez ele dá um... Ei, Puxa vem pro lugar de aqui! Volta aqui. Tira esse sapato, falta fazer no chão. O que a gente quer ver. Eu gosto de olhar pra ala e eu entender o que tá acontecendo ali. Eu acho que o papel do carnaval também é ser didático. Sim, com certeza. Acho que Até porque a gente acredita que quem está, por exemplo, julgando, né, tenha o mínimo de capacidade, por exemplo, para entender. Porque senão você conta um negócio e o cara está entendendo outro. Né? Talvez até entenda, tentando um pouquinho... Mas está solto para compreensão. Mas aí quem não sabe o enredo, quem não sabe nada, o jurado vai chegar o abre-alas lá na mão dele, ele vai ler a sinopse, ele vai ter a justificativa de cada ala, da comissão de frente, do casal, porque é aquela fantasia, porque tem aquela cor. Dali ele vai conseguir entender. Mas minha mãe que está indo desfilar. Não vai poder entender, por exemplo, aquilo? Não sabe que é Anastácio o enredo. Mas ela vai ver passando desde a comissão e até o último carro. Transmitir isso, por exemplo, que o cara consiga entender o que você está falando no enredo. Quase que eu dei um spoiler. Não, sem spoiler. Senão o Luciano, por exemplo, vem aqui no canal pra gente. Eu quero falar sobre a Ásia, num lugar... Eu posso falar sobre isso de 300 formas diferentes. Mas eu posso dificultar aquilo, ou posso colocar aquilo de maneira... Simples e objetiva, que o camarada vai entender que você está falando da Ásia. E a gente está fazendo isso, colocando de uma forma simples, bonita, objetiva. Eu acho que faz parte. Eu acho que a gente querer enfeitar muito pavão, a gente acaba fugindo. Entendi. Mas a ideia é que quem esteja ali assistindo entenda, por exemplo, que você esteja falando tudo, cada ala. do período da Anastácia, por exemplo. Essa ala aqui está falando sobre isso, esse carro está simbolizando isso, o último carro está simbolizando aquilo. Que é tão importante. É segredo, não pode guardar, não pode expor-nos aqui. É segredo. É segredo. E aí a gente volta naquela ideia também, né, de contar a história de Anastácia diferente. Não, sem ser ela ali escrava, né? Contar a outra parte dela. Trazer para outro ambiente, por exemplo, e trazer para os dias de hoje também, acho que é importante. A luta dela no passado, que se torna a luta de muitas mulheres negras hoje em dia. Entendi. Entendeu? Quer dizer, fazer essa conexão, por exemplo, histórica com a realidade, por exemplo, que a gente vive. A gente estudou muito sobre a vida da Anastácia. Tipo, e a Anastácia, ela não tem uma história, tipo, essa é a verdadeira história da escrava Anastácia. Ela tem vários caminhos. Trilhando vários caminhos. De luta, né? Até porque não tem quem vai parar pra olhar pra uma escrava preta, pra falar. Multidão. Pra falar, vou falar sobre a história, estou escrever aqui. Não tem. Então o que a gente sabe é popular, é pela oralidade. Mas não tem nada. Não tem um clássico histórico, alguém que historiou isso, pesquisou, por exemplo, assim de forma. Tem um livro. Tem um trabalho acadêmico, alguns trabalhos acadêmicos também, mas não é, a gente não sabe, fica aqui. Isso é legal também. É tipo o Lampião do Vieira. Tá aí. A gente pode interpretar das nossas formas. Acho que também faz parte do carnaval. A gente um pouco de filosofia, né? Sim. O ambiente filosófico ali para o cara fazer a interpretação ao pé que ele consiga entender a história de Anastácia, né? E o bom é que você está trazendo sobre um outro olhar, uma outra perspectiva. Isso é interessante, porque você também desmistifica aquela história contada e recontada, né, para um outro quadrante, que é interessante. Bem, o papo está muito gostoso, é muito bom a gente ficar aqui batendo papo, e a gente ficaria aqui horas e mais horas colocando, por exemplo, os nossos assuntos aqui, porque vocês como jovens têm muita coisa, por exemplo, para trazer, né? Tem muita garra, muita explosão, muita coisa interessante, importante para trazer, né? E a gente com certeza quer ter vocês aqui novamente no programa após o desfile de vocês, né? Que eu acho que é uma oportunidade ímpar contar essa experiência que foi da Estácio, da escrava Anastácia. Nós com certeza estaremos lá fazendo a cobertura e vamos estar com esse material todo reservado para que a gente possa assistir, comentar, discuti-lo, especialmente com as pessoas que fizeram o carnaval. E a gente espera receber vocês aqui de volta, Igor,
né? E Caio como carnavalescos campeões aí da Tá Rindo Por Quê no Carnaval 2024, que vai ser de grandiosidade aqui. Eu já parabenizo vocês por isso. Eu vou pedir a vocês, né, que entrem nas considerações finais aí, né, do que a gente bateu esse papo, de como está a expectativa de vocês, o olhar de vocês sobre 2024 Carnaval de Niterói. Novamente, agradeço em nome da Escola Tá Rindo Por Quê pelo convite. Acho que é um espaço muito importante, como eu já tinha dito, para o Carnaval de Niterói, para a gente como artista, dar essa visibilidade, ter essa visibilidade. Então, novamente, parabéns aí pelo programa, pelo canal. A gente estou muito ansioso para 2024. A gente está trabalhando muito para que a gente possa entregar um trabalho muito bonito para a escola, porque a escola merece, a escola abraçou a gente de uma forma muito linda. Então, muito obrigada, Renata, Luciano, a Carmen, né? Todo mundo, Tatalho, obrigado por tudo. Tatalho também está aí junto com a gente como carnavalesco, que ele já é de Niterói, então ele está ali meio que dando um auxílio pra gente. E vocês podem esperar um carnaval muito bonito da Tá Rindo Por Quê, não só em 2024, mas a gente já tem enredos aí eternos. Os enredos da Amanda, né? Muitos enredos. Vamos tirar. Muitos enredos, a gente até tinha uma proposta aí também depois pra, né? Vale ressaltar que esse enredo foi a pedido da escola, da Renata, mulher do presidente, primeira dama da escola. Que interessante, ela que colocou na estátua na nossa cabeça. Porque a gente tinha outras ideias, a gente levou as ideias, mas que vão ficar aí... Isso, e a gente comprou. Já comprou. Queria muito agradecer a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de poder fazer o Carnaval de Niterói. A gente tem realizado nossos sonhos aos pouquinhos, a gente tem que é gradativo. Estamos em Niterói, daqui a pouco estamos na Intendente, em breve na Sapucaí. Com certeza. Entendeu? Quem quiser alguma coisa, alguma dica, qualquer coisa, pode mandar mensagem nas redes sociais, porque eu puder ajudar, eu ajudo. Todos os contatos que eu tenho estão na mão de vocês. No Rio, em São Paulo, em Brasília, estão na mão de vocês. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo, de verdade. Bem, nós ficamos muito gratos, né? Eu tenho que fazer aqui o meu jabá, não posso deixar de fazer o jabá, porque a colaboração para o canal é muito importante. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui, em nome da New Print, do amigo Nilson, né, que fica aqui na entrada das barcas, a loja dele, produz vários brindes, como caneca, camisa, azulejos, chaveiros, camisas, uma série de coisas, de brindes, né, não só para as escolas de samba, mas também para o público em geral. Então, agradecer aí a New Print, do amigo Nilson, né, que está lá no telefone 964880225, nosso amigo. Um abraço e um beijo carinhoso para você, Nilson. Agradecer também o Chopp Pix, né? Carnaval e Chopp é uma combinação perfeita. Né? O amigo André atende lá e atende as escolas de samba, atende aí o churrasco, os pagodes. Né? O amigo André fica lá no telefone 99-900-5464. Fica um abraço para o querido amigo André aí, que continue colocando o Chopp aí nos eventos, nas festas, enfim, em todos os eventos maravilhosos do Carnaval. Agradecer a vocês por essa rica presença aqui no nosso programa, que só nos abrilhanta. Né? Vamos fazer aqui um fechamento aqui conjunto e coletivo e fazer uma claque aqui, que senão a nossa produção me pega pelo pé se eu não fechar esse negócio aqui, que agora eu aprendi como é que se fecha. Isso aqui é para fechar com chave de ouro. A gente faz com certeza.